Aula Paraná de Geografia para a segunda série do ensino médio. Esta é a aula número 27 com o tema As migrações internas do Brasil, os grandes fluxos migratórios entre os séculos XVI e XXI. Os objetivos desta aula são explicar os grandes fluxos migratórios internos ocorridos no Brasil entre os séculos XVI e XXI, destacando as áreas de atração e repulsão, e os ciclos econômicos envolvidos. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, temos uma presença portuguesa de colonizadores a imigrantes. Os registros de imigração portuguesa apareceram no século XVIII e se tornaram mais regulares a partir do século XIX, devido aos inúmeros estudos sobre o tema. Hoje, já se pode contar com estimativas mais confiáveis sobre o número de imigrantes que vieram para o Brasil desde o século XVI. Nos primeiros 2 séculos de colonização, vieram para o Brasil cerca de 100 mil portugueses, uma média anual de 500 imigrantes. No século seguinte, esse número aumentou. Foram registrados 600 mil e uma média anual de 10 mil imigrantes portugueses. O ápice do fluxo migratório ocorreu na primeira metade do século XX, entre 1901 e 1930. A média anual ultrapassou a barreira dos 25 mil. A origem socioeconômica do português imigrante é muito diversificada. De uma próspera elite dos primeiros séculos de colonização, passou-se a um fluxo crescente de imigrantes pobres a partir da segunda metade do século XIX. Estes últimos foram alvo de um anedotário pouco condizente com a rica herança cultural que nos deixou o português. Temos aqui a descrição de uma lei que fala sobre a imigração. É a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Reparem que ela é bastante recente. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os direitos e deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país, estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Primeiro, para os fins desta lei, considera-se. Artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. 1. Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. 2. Repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. E 3. Não criminalização da migração. Temos agora uma sequência de mapas que representam os fluxos internos, as migrações internas brasileiras. Então, aqui entre 1950 e 1960, percebam que há um grande volume de nordestinos que saem da sua terra natal e vão para a região norte do país, que ainda era pouco habitada, para a região sudeste também. E há um grande número de gaúchos que migra para Santa Catarina e para o Paraná. Já entre 1960 e 1970, a imigração ou migração nordestina avança na região norte, se intensifica na região sudeste e sul. E muitos paranaenses deixam o estado em direção às regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na década de 70 até a década de 80, percebemos que continua um fluxo de nordestinos para a região sudeste do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e também um número grande de pessoas do sudeste e sul brasileiro em direção à região norte do país. Os principais fluxos migratórios entre as regiões podem ser observadas neste mapa. Reparem que há uma saída muito grande de sulistas para a região centro-oeste e norte do Brasil, continua ainda uma saída de nordestinos para a região norte e para a região sudeste, no entanto, há uma migração de retorno das regiões sudeste para o nordeste, e também há uma saída de pessoas do sul para a região sudeste. Era esta a nossa aula para o dia de hoje. Eu agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.